A Copa do Mundo da FIFA de 2026 deveria ser o maior evento esportivo da história, sediado em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. 48 nações, bilhões de espectadores e o maior palco do futebol mundial. Mas para alguns jogadores e dirigentes, só chegar lá foi a parte mais difícil de todo o torneio. Então hoje quero falar sobre algo que ninguém no futebol mainstream e na mídia está realmente discutindo. Não são as táticas, nem as transferências, nem o VAR. Quero falar sobre passaportes. Porque o que aconteceu na Copa do Mundo de 2026 é uma das demonstrações mais poderosas do mundo real de por que o seu passaporte importa e por que ter apenas um deles é um risco que a maioria das pessoas simplesmente não considera até que seja tarde demais. Então fique comigo, porque algumas dessas histórias são realmente bastante preocupantes. Para quem é novo por aqui, meu nome é Joseph Paul e sou o fundador da Frederick Capital. Passei anos aconselhando pessoas de alto patrimônio, empreendedores e famílias sobre cidadanias secundárias e programas de migração por investimento. Agora, não estou aqui hoje para te dizer nada. Estou aqui para te mostrar algo que aconteceu na vida real com pessoas reais, no maior palco do mundo, e então vou deixar que você tire suas próprias conclusões. A Copa do Mundo de 2026 foi a primeira da história a ser sediada simultaneamente em 3 países. Os Estados Unidos sediaram a maioria das partidas, enquanto Canadá e México sediaram o restante. Agora, os eutros sob o presidente Trump introduziram um endurecimento significativo nos controles de imigração e fronteira. E embora a FIFA tenha negociado certos acordos de visto para as nações participantes, esses acordos não protegeram a todos. E o que se seguiu foi uma série de incidentes que o próprio presidente da FIFA foi forçado a reconhecer publicamente. Ele disse, e estou citando diretamente, que a FIFA não pode passar por cima dos governos e não é a dona do mundo. Mas pense sobre isso por um momento. O órgão dirigente do futebol mundial, com 211 membros, mais membros do que as Nações Unidas, admitiu publicamente que não pode proteger seus próprios jogadores e oficiais em seu próprio torneio. Então apenas deixe isso assentar. O primeiro caso para mim, e o mais impactante, é o de Omar Artan. Omar Artan é um árbitro somali. Ele foi selecionado pela FIFA para apitar na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro árbitro somali a ser nomeado para uma Copa do Mundo. Isso é uma conquista histórica e anos de trabalho culminando em um momento que define sua carreira. Ele chegou ao Aeroporto Internacional de Miami com um visto americano válido. Seus documentos estavam em ordem. A FIFA havia confirmado tudo, sua nomeação, tudo estava correto. Mesmo assim, ele foi barrado na fronteira, teve a entrada negada e foi colocado em um voo de volta para Istambul. O Departamento de Segurança Interna do Zewaila citou o que chamaram de preocupações com a triagem, mas não deu explicação, não houve apelação, nem segunda chance, apenas: não, você não pode entrar. Agora, Omar Artan, um árbitro nomeado pela FIFA com visto válido, teve a entrada negada no país que vai sediar a Copa do Mundo. Agora quero que você pense sobre isso do ponto de vista do passaporte. Omar Artan possui um passaporte da Somália. A Somália tem um dos passaportes mais fracos do mundo em termos de acesso sem visto. E nesse clima político, esse passaporte, independentemente de toda a documentação que ele tinha, foi suficiente para causar a recusa. Se Artan, no entanto, tivesse uma segunda cidadania do Caribe, de um país com uma relação diplomática mais forte com Zewa, bem, o desfecho poderia ter sido muito diferente. O segundo caso é o de Ayman Hussein. Agora, atacante do Iraque e um dos jogadores mais importantes da seleção nacional iraquiana. Ayman chegou ao aeroporto O'Hare de Chicago. Ele foi detido não por minutos, mas por 7 horas. Seu telefone foi revistado. Ele foi extensamente interrogado antes de finalmente ser autorizado a entrar no país. Após seu sofrimento, ele fez uma declaração que repercutiu no mundo todo. Ele disse: por que os Estados Unidos estão sediando a Copa do Mundo se são tão hostis com nações estrangeiras? E essa é uma pergunta justa que aponta para algo muito maior do que o futebol. Ayman Hussein possui um passaporte iraquiano. O Iraque é outro país cujos cidadãos enfrentam uma fiscalização rigorosa nas fronteiras do Zelewa. No entanto, ele havia feito tudo certo. Ele tinha um visto válido.
Ele era um atleta profissional representando seu país na Copa do Mundo e passou várias horas detido em uma sala de detenção, tendo seu telefone revistado. Agora, essa surpreendeu muita gente porque não envolvia um jogador de um país tradicionalmente restrito. Prelo Embolo é o principal atacante da Suíça, ele joga pelo Mônaco na Ligue 1. Ele é um dos jogadores mais reconhecidos do futebol suíço e mundial e possui um passaporte suíço, possivelmente um dos mais fortes do mundo. Mas o visto dele foi sinalizado durante o processo de pré-torneio. O resultado foi que, enquanto a seleção da Suíça embarcava no voo para os Espeios, Breel ficou para trás. Ele não estava no avião. Ele acabou sendo liberado e se juntou à equipe depois, mas o ponto permanece. Nem mesmo um passaporte suíço foi suficiente para garantir uma entrada tranquila, quando uma análise adicional foi aplicada. E este é o caso que eu sempre menciono quando as pessoas me dizem: eu tenho um passaporte forte, não preciso de um segundo. Porque até mesmo o passaporte mais forte pode ser sinalizado, e quando isso acontece, você não tem alternativa. Você não tem um plano B. Agora, para o próximo caso, no caso da África do Sul, é diferente dos outros, porque não se trata de um único jogador, mas sim da equipe inteira. A equipe Bafana Bafana, a seleção nacional da África do Sul, teve sua partida atrasada porque os vistos não foram processados a tempo. Toda a equipe ficou em solo. Eles não puderam voar. E a situação ficou tão séria que o presidente de Uganda interveio pessoalmente por meio de canais diplomáticos para ajudar a agilizar o processo. Então pense sobre isso. Um chefe de Estado precisou fazer uma ligação diplomática para que um time de futebol conseguisse seus vistos. No final, a equipe conseguiu partir, mas o atraso causou uma grande interrupção nos preparativos e nos horários de viagem deles. E é isso que acontece quando você depende totalmente do processo administrativo de um único governo. Um atraso, um acúmulo, uma decisão política e toda uma equipe de atletas profissionais fica em solo. Agora, o caso do Irã é talvez o mais extraordinário do ponto de vista logístico. A equipe do Irã recebeu vistos, mas apenas para 10 dias antes da primeira partida. 10 dias para uma equipe de Copa do Mundo que precisa viajar, treinar, se preparar e principalmente se aclimatar. Mas fica ainda mais impressionante. Devido às restrições impostas a cidadãos iranianos entrando no EUA, a equipe não pôde se estabelecer em solo americano entre as partidas. Em vez disso, eles foram obrigados a viver no México, logo do outro lado da fronteira de San Diego, e só podiam entrar nos Estados Unidos nos dias de jogo. Assim, os jogadores do Irã faziam o trajeto cruzando uma fronteira internacional para jogar na Copa do Mundo. Agora, eu nunca ouvi nada parecido com isso na história do futebol internacional ou dos esportes em geral, e isso acontece por uma razão: os passaportes com os quais eles nasceram. Agora, quero deixar algo muito claro. Não estou fazendo um ponto político aqui. Não estou comentando sobre as políticas de imigração do Zaire ou de qualquer uma das nações envolvidas. Não é sobre isso que eu falo, não é o que eu faço. O que estou dizendo é o seguinte: cada um desses indivíduos, Omar, Ayman, Brahili, a equipe da África do Sul, a equipe do Iraque, fez tudo corretamente. Eles tinham vistos, eles tinham credenciamento da FIFA, eles tinham contratos e obrigações profissionais, eles não estavam tentando imigrar, eles estavam indo jogar futebol. E ainda assim, em todos os casos, o passaporte com o qual nasceram ou o passaporte que possuíam determinou seu destino na fronteira. Esta é uma verdade fundamental sobre passaportes e que a maioria das pessoas nunca enfrenta até estar diante do balcão de controle de fronteira. Então veja, seu passaporte não é apenas um documento de viagem. É uma declaração que dá ao governo autoridade sobre sua liberdade e seu direito de ir e vir. E se esse governo ou o governo do país para o qual você está tentando entrar decidir restringir esse movimento, você não tem a quem recorrer, a menos que tenha um plano B. Um segundo passaporte não resolve todos os problemas, mas lhe dá opções. Ele lhe dá um plano B. E isso significa que se um passaporte for sinalizado, restrito ou atrasado, você tem outro ao qual recorrer. Veja, programas de cidadania do Caribe, como São Cristóvão e Neves, Dominica, Granada, Santa Lúcia, entre outros, oferecem passaportes genuínos de países com fortes relações diplomáticas e acesso sólido a vistos livres. Eles são legais, são estabelecidos e são usados por pessoas do mundo todo,
não apenas pelos ultra-ricos, mas também por profissionais, empreendedores, famílias e jogadores de futebol. Nós já trabalhamos com vários jogadores de futebol ao longo dos anos. E são pessoas que entendem que, em um mundo incerto, ter opções é tudo. Então, se você quer entender se um segundo passaporte faz sentido para a sua situação, eu ofereço sessões privadas de estratégia. Basta clicar no link da bio e marcar uma chamada individual. E terei o maior prazer em conversar com você sobre suas opções.